Olá a todos, estamos aí novamente para dar continuidade nesse conteúdo aí de sistemas de informação gerencial. Vamos aí relembrar o que vimos na aula passada? Então, fazendo uma analogia, né, o que nós vimos com o cotidiano, com o nosso dia a dia. Nós vimos aí uma confecção de um bolo. Então, nessa confecção de bolo, quais são as entradas de fato que nós temos? O que nós precisamos para atingir a esse objetivo, que é o bolo finalizado no nosso final de todo o sistema, né? Então, lembrando aí, né? Relembrando que nós vimos aí o último conteúdo nosso. Então, por exemplo, nessa entrada, para poder confeccionar um bolo, nós temos a farinha, o ovo, o açúcar, a manteiga, o tempo, a energia gasta, né? A entrada, isso daí tudo é considerado como entrada de um sistema. Nós temos um mecanismo de processamento. O que significa isso, né? O processo que eu vou fazer com que esse bolo seja finalizado e seja entregue pronto para ser consumido. Então, o que que eu preciso para fazer acontecer o bolo no final? Eu preciso fazer a mistura, né? Misturar esses ingredientes, colocar eles todos em uma vasilha, fazer a mistura, fazer todo o processamento ali de forma homogênea, para no fim levar ele para assar e no finalizar o nosso bolo, né? A realimentação, então nós vimos também, né? Se por acaso o bolo ficou muito doce, ficou muito mole, eu vou voltar ele ao fogo para poder fazer um novo, assar um pouquinho mais. Então essa parte de entrar novamente com o bolo para poder fazer um novo tempo para poder assar, isso é uma reentrada, é uma realimentação. Então ele serve para poder fazer um ajuste na minha entrada. O bolo ficou muito doce, né? Eu preciso fazer com que ele fique menos doce. Vou colocar um chocolate amargo, vou colocar alguma coisa para quebrar essa doçura. Ou pelo contrário, ele não ficou tão doce, ficou sem sabor. Eu posso colocar lá um leite condensado, alguma coisa para poder fazer um ajuste nesse bolo. Então isso é a nossa realimentação. E o final, né? A parte final é exatamente o bolo pronto para ser consumido. E daí, nesse processo todo, nós temos os chamados subsistemas. Então, o que são os subsistemas? Então, um sistema em si, nós já vimos o que se trata. Um subsistema ele pode ser dividido em vários outros subsistemas. Então, cada subsistema possui os seus elementos e cada elemento pode ser decomposto até o nível desejado de detalhamento. Então, eu não estou entendendo um determinado sistema, né? Eu vou dividir ele em partes menores e eu vou pegar somente aquela parte. Então, aí ele diz também, ó, um sistema pode compor-se sucessivamente de subsistemas que se relacionam entre si, compondo um sistema maior. Então, quando nós temos aí um sistema, um exemplo, né? Tem um sistema da empresa como um todo. Tá, e se eu pegar o sistema somente o financeiro? Ele é um subsistema do meu sistema total da empresa. Se eu pegar só a parte de contabilidade, só a parte do estoque, então essa subdivisão de sistemas nada mais é do que cada parte dessa é um subsistema. Então vamos dizer, eu quero analisar, estou com um problema em determinado setor, né, no sistema em si. Mas qual setor? Qual subsistema? Eu não vou analisar o sistema como um todo, então eu vou pegar somente aquele pedaço para conseguir identificar o possível problema. Ah, ainda está muito complexo aquele problema, vou analisar meu estoque. Bom, o estoque eu tenho a parte de entrada e de saída de mercadoria. Eu tenho como segmentar mais ainda o meu estoque, o meu subsistema estoque? Sim, eu posso pegar somente o estoque e vou analisar só a parte de entradas de mercadoria. Tá vendo? Eu estou subdividindo o meu sistema novamente. Então é justamente isso que ele está dizendo ali, né? Quando eu faço uma subdivisão até o nível desejado de detalhamento. Então eu posso subdividir meu sistema em mais subsistemas. E ele eu posso decompor ele também mais ainda, até conseguir entender melhor e resolver o problema que porventura eu preciso. Então, no caso aí, no exemplo do bolo, né, nós podemos considerar como um subsistema cada etapa do meu sistema. Então, por exemplo, a etapa inicial de mistura dos ingredientes, antes mesmo de levá-lo dele ao forno. Eu posso subdividir? Posso, sem problema nenhum. Então, nesse caso, se eu subdividir essa parte,
A minha saída vai ser o bolo assado? Não. Aí cada subsistema vai ter a sua saída, vai ter a sua entrada, vai ter o seu processamento e vai ter uma saída diferente, provavelmente diferente do que a do sistema como um todo. Então, nesse caso, se eu pegar só a parte da mistura dos ingredientes, a minha saída vai ser somente a massa crua. Ao passo que no sistema anterior, quando eu analiso ele como um todo, a minha saída ia ser o bolo inteiro assado. A etapa seguinte pode ser considerado outro subsistema, seria a parte de assar o bolo, né? Eu tenho o quê? Como que eu vou ter? Qual que vai ser a minha entrada na parte de assar o bolo? Não vai ser mais os ingredientes, vai ser o quê? A massa crua. Então a massa crua chegou para que eu faça o assar o bolo, né? Que é o meu processamento, e o meu final aí sim vai ser o bolo pronto e acabado. Então, tá vendo? Eu subdividi ele em várias partes. Eu peguei só a parte do assar, eu peguei só a parte do processamento, e cada um vai ter a sua entrada respectiva e vai ter a sua saída conforme o tipo de sistema que eu estou vendo, ok? Então, essa visão de sistemas e subsistemas, ele contribui para que sistemas grandes, né, sistemas bem complexos, possam ser melhor compreendidos quando seus subsistemas forem estudados separadamente. Então, no caso aí, um exemplo, né, para entender o funcionamento do corpo humano, geralmente você vai no clínico geral. O clínico geral vai falar, você está com problema, procura um especialista. Então, esse procurar um especialista é justamente o quê? Eu vou pegar um subsistema e vou analisar somente aquela parte específica, né? A pessoa está com dor no dente. Eu vou no dentista, mas qual parte? É só a parte de canal, é uma parte de canal, é somente uma obturação, é alguma coisa específica? E aí você vai direcionando. Vou no médico, vira e mexe, estou com dor de cabeça. Vou no clínico geral e ele vai indicar um especialista. Você vai no neurologista, você vai no dentista, porque às vezes pode ocasionar uma dor de cabeça. Então, tudo vai depender do que está acontecendo. Então, o clínico geral ele vai fazer um panorama geral, vai fazer uma análise geral e vai falar para você procurar um especialista específico de acordo com o exame que ele levantou ali. Então, pode ser primeiro conveniente compreender profundamente o funcionamento da célula, que é um subsistema, e depois compreender a sua relação com as outras partes dos sistemas, né? Sejam os órgãos, sejam as estruturas. Então, por isso que muitas vezes você vai no médico, ele pede exame, ele vai analisar detalhadamente o exame para poder direcionar você para qual especialista para atender a sua necessidade. Então, isso é fazer uma subdivisão de sistema. Então, quando eu vou no clínico geral, eu estou vendo o sistema como um todo. Quando eu vou no especialista, eu estou vendo um sistema, né, um subsistema especificamente ali. Professor, mas quando eu vou lá num especialista ortomolecular, que o pessoal comenta, né? Eu estou indo lá na célula daí, ó. Eu vou num nível de detalhe bem específico, detalhando o meu sistema, ó. Eu tenho lá um sistema digestivo, sistema nervoso, o sistema intestinal e por aí vai. Sistema respiratório. Quando eu chego na célula, eu estou num sistema bem subdividido, praticamente quase que o último subsistema, vamos dizer assim, em nível de detalhamento, né? Então eu posso ir fazendo esse fatiamento até chegar no meu subsistema desejado, para poder descobrir um problema ou alguma coisa específica. Ok? Entenderam aí? Então é importante frisar, né? Por mais que nós conseguimos fragmentar os sistemas em subsistemas menores, nós não devemos perder a visão do sistema como um todo. Então, quando eu falei agora há pouco, né, que eu tenho um sistema do ser humano como um todo, quando eu vou analisar a célula faz parte do sistema do ser humano. Então, ela não está independente, né? Eu posso analisar ela individualmente ali, mas ela faz parte de um todo. Ela não é individual, joia? Então, não, um sistema não é a soma das partes. Então, quando eu pego um sistema de informática, se eu pegar lá o sistema de contabilidade, o sistema de contas a pagar, contas a receber, estoque, ele não é a soma das partes. Ele é o quê? O resultado da interação, da integração entre essas partes. Os profissionais que lidam com sistemas de informação
sejam os usuários, sejam os projetistas de sistemas, com frequência precisam definir sistemas e seus subsistemas. Então, do modo a transformar problemas complexos em problemas de menor complexidade. Então, isso vai se tornar mais fácil, né, de serem solucionados. Então, é o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu vou analisar que estou com problema no estoque. Eu não vou analisar o estoque como um todo. Eu posso fragmentar ele em subsistemas menores, que vai facilitar o meu entendimento. Aí nós temos a organização, que faz parte de todo o processo, né? Que faz parte justamente onde o sistema está envolvido. Então, uma organização nada mais é do que uma estrutura social, formal e estável, que entrega, né? Que emprega recursos do ambiente, que vai pegar recursos do ambiente e os processos para produzir as saídas. Toda organização tem entradas, seja o capital, seja o trabalho e insumos, para transformação, que é o nosso processamento, em produtos ou serviços, né? Então, não somente na parte de produto, vou produzir uma peça, vou produzir um carro, vou produzir uma máquina, eu tenho as entradas, vou produzir um bolo, né? Eu tenho entrada, processamento e saída. Mas quando eu presto um serviço, eu também tenho as mesmas coisas, né? Eu tenho as minhas entradas, eu tenho processamento e também tenho a saída. Então, independente do tipo de segmento, seja uma produção ou seja um serviço, eu vou ter entrada, processamento e saída. Aí ele comenta, né, que serão consumidos por agentes externos, encontrados no ambiente que esse se insere. Então, quando eu vendo um produto para uma pessoa, esse é o agente externo. Quando eu presto o serviço para uma pessoa, essa é a pessoa, né, ou essa empresa, também é um agente externo. Tá joia? Então, observe que essa definição de organização a caracteriza como um sistema. Então, essa é, portanto, uma visão sistêmica de uma organização. Por consequência, podemos considerar um departamento de uma empresa como um subsistema. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar vocês aí. Eu acabei de dar o exemplo agora há pouco, né? Eu tenho a empresa como um todo. A empresa tem os seus departamentos: departamento financeiro, departamento de contas a pagar, de contas a receber, a contabilidade, o estoque, vendas, marketing, recursos humanos. Então, geralmente, né, cada subsistema ou cada sistema dessa empresa é um subsistema. Então, geralmente, cada departamento acaba sendo um subsistema dentro do sistema como um todo. E tudo isso nós vamos ver mais à frente, né? Quando ele se integra, vai virar o nosso chamado ERP, e mais à frente nós vamos entender como que ele funciona. Então, todo sistema deve ter um objetivo. Então, a contabilidade já tem um objetivo, né? O sistema de marketing tem o seu objetivo. Então, cada sistema ou cada subsistema tem o seu objetivo aí, tem a sua entrada, tem o seu processamento e vai ter a sua saída. Então, os subsistemas, por sua vez, têm também os objetivos que vão contribuir para o objetivo maior do sistema em que são inseridos. Então, como eu falei agora há pouco, eu tenho o subsistema lá, marketing, subsistema RH, cada um tem a sua entrada, processamento e saída, e vai ajudar a empresa, né, a formar o sistema como um todo. Então, aí nós temos alguns exemplos para vocês familiarizarem, né, com o objetivo, com a entrada, com o processamento e com a saída. Lógico que aqui está bem sucinto, né, só para poder entender, mas olha lá, uma fábrica de bicicleta. Então, qual que é o objetivo? Bom, eu posso ter N objetivos para minha fábrica de bicicleta. Então, eu posso fabricar e comercializar bicicletas de melhor qualidade. Eu posso fabricar bicicletas de corrida. Eu posso fabricar bicicletas infantis. Eu posso fabricar bicicletas de mountain bike. Eu posso fabricar bicicleta que tenha menor peso. Então, tudo vai depender qual que será o seu objetivo para você chegar na sua saída, né? Então, nesse caso aí, bicicletas de melhor qualidade. Bom, o que eu preciso para fabricar essas bicicletas de melhor qualidade? Bom, vou precisar de armação, eu vou precisar dos componentes, né? O que seriam os componentes? Eu vou precisar de ferro, provavelmente, eu vou precisar do pneu, eu vou precisar da roda, né? Do aro lá, vou precisar do banco, eu vou precisar do guidão, vou precisar do pedal, da corrente, se tiver a marcha, vou precisar da marcha lá, né? Do câmbio para poder trocar a marcha.
Então, tudo isso é a minha entrada. Então, o meu trabalho, né, a mão de obra ali, é uma entrada. A parte de suprimentos, a parte se eu vou pintar minha bicicleta, a tinta, ela é uma entrada. Bom, e daí eu vou precisar, para acabar com a bicicleta, entregar ela finalizada, né? Como que eu vou fazer isso acontecer? Então, na hora que eu faço uma solda, isso é um processamento. Na hora que eu faço a pintura, é um processamento. Na hora que eu faço a montagem da bicicleta, dos componentes ali, isso é um processamento. Na hora que eu embalo ela, processamento. E a minha saída, professor? Minha saída vai ser a bicicleta acabada, pronta para ser vendida, né? Um outro exemplo aí de uma organização, uma universidade. Então, no caso de uma universidade, qual que é o objetivo? Tem diversas, cada faculdade, né, cada universidade pode ter o seu objetivo. Quero formar a maior quantidade de alunos. Quero aquisição de desenvolvimento de conhecimento. E por aí vai. Cada um vai ter o seu objetivo. Quais são as entradas para que eu consiga atingir esse objetivo, né? Então, a minha saída ela vai de encontro com o meu objetivo. Então, ela tem que estar relacionado com o meu objetivo, né? Então, quais são as entradas? Estudante. Estudante é uma entrada? É. Professor, é uma entrada. Os administradores da faculdade, da universidade, é uma entrada. Os livros são uma entrada. O equipamento, os equipamentos, né, seja uma lousa, seja um projetor, seja o computador, ele é uma entrada também. A biblioteca, a carteira, a mesa, tudo isso daí é entrada, é considerado como entrada. E processamento, professor? Quando eu faço, o professor está ensinando, essa parte de ensinar é um processamento. A parte da pesquisa, um processamento. A parte da prova, um processamento, né? A parte do serviço prestado, né? É um processamento. E a saída? Vai de encontro com o meu objetivo, né? Nesse caso aí, a saída vai ser o quê? Estudantes cultos, pesquisa significativa, né? E serviços da comunidade. Eles vão estar aptos para poder exercer é, essa pesquisa ou esse serviço à comunidade. E um serviço de saúde? Como que seria um serviço de saúde, né? Nós temos aí no serviço de saúde um exemplo, né? Saúde de melhor qualidade. Quais são as minhas entradas? O médico, o paciente, o enfermeiro, os equipamentos. Aí vem uma pergunta. O medicamento, será que ele é uma entrada ou é um processamento? Vocês saberiam responder essa pergunta de acordo com o que nós vimos até agora? Muitas vezes, a entrada acaba se misturando, né, com o processamento. Então, vamos pensar um pouquinho aí, vamos entender o que seria o medicamento. O que vocês acham? Deu tempo para pensar, hein? Então, vamos lá. Ó. Medicamento. Quando eu compro o medicamento, quando eu vou adquirir o medicamento, ele é uma entrada. Quando eu estou receitando esse medicamento para o meu paciente, ele é um processamento. Então, dependendo de onde ele vai estar, ele é uma entrada ou vai ser um processamento. Então, nesse caso, o medicamento em si, o medicamento físico, ele é uma entrada. Quando eu estou receitando ele para o meu paciente, ele é um processamento. Tá joia? Diagnóstico, uma cirurgia, o medicamento ali, né? Ó, os testes que eu faço, a consulta, é um processamento. E a minha saída vai ser o paciente, né, saudável, ou orientado, ou mesmo orientado, né, e o serviço à comunidade prestado. Essa é a minha saída. E aí embaixo tem a bicicleta novamente, que é a mesma da primeira. Características de um sistema de informação. Então nós temos um detalhezinho aí, né? Um sistema de informação, ele é um conjunto de componentes que estão interrelacionados, desenvolvidos para coletar, processar, armazenar, distribuir as informações para facilitar a coordenação, o controle e a análise e a visualização do processo decisório. Nossa, professor, coisa confusa. Vamos resumir isso daí. Ó. Primeira coisa, se eu tenho um sistema, ele vai estar interrelacionado. Qual que é a finalidade de um sistema?
Bom, primeira coisa, eu vou coletar os dados. Então, tá lá, o primeiro, ó, coletar os dados. Bom, se eu coletei esses dados, eu vou precisar guardar esses dados. Então, nós temos aí, ó, o armazenar. Então, quando eu armazeno, estou guardando os meus dados aí. Quando eu preciso entregar para alguém, né, distribuir essa informação para alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou processando esses dados. Lembra que nós vimos lá que eu preciso aplicar o conhecimento para poder entregar essa informação? Então, estou processando. Então, na hora que eu processo, eu estou gerando a informação e vou entregar para alguém. Exatamente isso que ele está falando aí, bem, um pouco mais, uma forma um pouco mais diferente, né? Mas esse é um resumão aí. Então, ali nós temos aí, ó, é uma combinação estruturada de informação, de recursos humanos, tecnologias de informação e práticas de trabalho organizado de uma forma que permite o melhor entendimento dos objetivos da organização. Exemplo de sistemas de informação, né? Então, nós temos sistemas de informação de clientes, sistemas de informações acadêmicos, sistemas de informações de recursos humanos, gestão de estoque, gestão de pessoas, e de marketing, e por aí vai, né? Existe N de contabilidade, existe N tipos de sistemas aí. Aí são alguns exemplos. Então, não é necessário um computador para definir um sistema de informação. Isso eu falei na aula passada. Desde que o ser humano desenvolveu a escrita, as informações vêm sendo registradas ou manipuladas. Então, um simples fichário com informações de clientes, por exemplo, pode ser considerado um sistema de informação. Então, se nós pegarmos aí os médicos antigos, bem antigos, né, eles não tinham sistema de informação. Como que eles faziam para saber quem eram seus pacientes, que tipo de doença esses pacientes tiveram, quais foram os medicamentos aceitados? Tinha um fichário. Então, esse fichário nada mais é do que um sistema de organizar. E quando eu pego esse fichário e colocava ele naquele armário, né, que o médico guardava, quando ele estava guardado em ordem, geralmente em ordem alfabética. Por que em ordem alfabética? Porque facilitava eu conseguir resgatar a ficha do meu paciente. Então, essa classificação em ordem alfabética é um processamento. Então, está exatamente falando isso aí, né? Ao dispor suas fichas em ordem alfabética, o indivíduo estará fazendo o seu processamento para facilitar a recuperação da informação. Então, imagina vocês, se lá ele marca o que cada paciente teve de doença, será que eu conseguiria levantar quais foram as doenças mais atendidas nos últimos 6 meses? Conseguiria, com certeza, né? Só queria dar um trabalho danado, né? O médico ia ter que ir lá, pegar todo o fichário de todos os pacientes que tiveram consultas nos últimos 6 meses, fazer uma contagem de quais foram as doenças ali que passou por ali, e aí no final ele ia ter informação. Com o computador, isso ficou muito mais fácil. Então eu consigo ter essa informação muito mais rapidamente. Ele potencializou a realização de inúmeras tarefas, né, na manipulação dessa informação, que seriam, no caso manual, praticamente inviável. Quem, um médico, que ia levantar os dados as doenças mais adquiridas ou que passaram no consultório naqueles 6 meses. É uma coisa que iria demorar muito tempo para ser levantado. O computador potencializou isso, né? Então, nós temos aí, ó, alguns componentes de informação que fazem parte para poder fazer tudo isso acontecer. Então, nós temos a tecnologia, as organizações e as pessoas. Então, essa visão mais abrangente de sistemas de informação é conhecida como uma abordagem sociotécnica. Então, vamos ver cada um deles aí para nós entendermos esses componentes todos aí. Então, nós temos aí, ó, os 3 componentes. Primeiro, sistema de informação, que é o que vai relacionar todos eles, né? Nós temos as organizações, temos a tecnologia e temos os usuários, né? As pessoas que vão, de fato, utilizar tudo isso daí. Então, aqui, ó, as organizações são aquelas que vão regir os procedimentos, né? Como que nós vamos fazer para poder atender um cliente? Como nós vamos cadastrar um produto? Como nós vamos cadastrar um cliente? Como nós vamos efetuar a venda? Então, elas que vão determinar quais serão os procedimentos executados. A tecnologia, nós temos aí os hardwares, né? Que são os equipamentos que vão
nós vamos precisar para poder fazer acontecer. Temos aí a parte de software, que é o que vai gerenciar tudo isso daí, né? Vou fazer o cadastro, software que vai gerenciar, vai fazer essas entradas. Meu banco de dados, que é na onde que eu vou guardar os meus dados. E a comunicação, nós vamos ver detalhado, né? Mas é o que vai fazer tudo isso de conversar. Banco de dados, conversando com o software, conversando com o hardware, fazendo tudo se conversar. Pode ser através de um aplicativo, pode ser através do celular, através da internet, através do computador, enfim. Tudo isso daí, né? E os usuários aí, as pessoas que são de fato, quem de fato vai utilizar tudo isso daí, né? Ou que vai utilizar ou que vai recuperar a informação para poder tomar uma decisão. Então vamos ver aí as organizações. Então as organizações, elas podem ser vistas como uma grande coleção de processos, tanto operacionais como administrativos. Então nós temos aí os processos operacionais, nada mais são do que aqueles que vão criar as coisas, que vai fazer a coisa acontecer de fato, né? Então, quando eu falo lá, parte operacional da empresa, é quem faz a coisa acontecer. É quem faz, é o que cria, que vai produzir, que vai entregar os bens ou os serviços que vão ser consumidos pelo mercado. Enquanto os processos administrativos são os responsáveis pelo planejamento, pelo controle, pela condução dos negócios. Então, quando eu falo processo administrativo, é quem vai gerenciar. Processos operacionais é quem vai fazer acontecer, né? Quem vai criar, quem vai produzir. E todos esses processos seguem uma série de procedimentos que podem estar formalizados e escritos, né? Que deveriam estar formalizados e escritos, ou compor práticas e trabalhos informais. Então, quando eu falo lá, vou fazer um cadastro de uma pessoa, de um funcionário, quais são os procedimentos que eu devo fazer? Quais são a... Isso é o formalizado, né? Tem um passo a passo de como executar aquele cadastro. Quando eu não tenho isso alinhado, né, formalizado, ele acaba sendo informal. O ideal seria que tudo fosse formalizado, mas nem tudo, infelizmente, acaba sendo, né? Então, muitos desses processos das organizações são incorporados aos sistemas de informação, como, por exemplo, como que eu faço para pagar um fornecedor? Ou como que eu corrijo uma fatura errada, né? Pense sempre numa organização governamental, em uma pequena indústria ou uma grande rede de lojas, e você vai visualizar sistemas de informações muito diferentes entre si, mas continuam sendo sistemas de informação. As pessoas, né? Então, as pessoas são os usuários efetivos que usam os sistemas de informações de um sistema para executar o seu trabalho. São as pessoas que vão possibilitar as entradas no sistema. E muitas vezes, né, os donos das empresas, os gerentes, eles não dão o valor quem está na base da pirâmide, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas quem está alimentando o sistema. Eles são o elo principal, vamos dizer assim, que eles estão dando as entradas no meu sistema. Se eles entrarem com entradas erradas, eu vou ter saída errada. Então, muitas vezes, o gestor da empresa, o dono da empresa, pode tomar uma decisão errada porque eu tenho um dado que foi entrado errado. Então, quem faz a entrada dos dados no sistema são de suma importância. Eles vão afetar diretamente a minha saída. Tá joia? Então, utilizam as saídas também, né? Então, o gerente lá, o dono da empresa, vai utilizar a saída. Todos tornam o sistema produtivo. A atitude das pessoas perante a organização pode afetar profundamente o seu desempenho no uso de sistemas de informações. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um funcionário, ele não foi treinado para utilizar o sistema, ou foi pouco treinado, ele não vai saber operacionalizar o sistema. Então, eu posso ter um sistema lá, que é uma Ferrari, e ele aprendeu o básico somente. E com isso ele não vai conseguir produzir de acordo com o que o sistema tem a oferecer. Um exemplo desse caso aí, eu lembro de uma aluna que ela fez um trabalho de fim de curso, onde ela analisou uma empresa que era um mercado. Nesse mercado eles controlavam os cheques através de um papel, né? Através de um caderninho. Então ele colocava, cheque tal, está vencendo tal data, cheque tal, tal data.
Daí a pergunta dela, né? Depois que ela levantou todos os dados, ela, mas por que que não controlam o sistema? Até então, para eles não tinha um controle no sistema. O sistema não tinha como controlar a cheque. E aí, com a análise que ela fez, né? Com a consultoria que ela acabou fazendo, ela identificou que o sistema havia esse controle. Só que as pessoas não sabiam utilizar o sistema. Então, olha um problema aí. O sistema tinha a possibilidade de controlar cheques e o controle estava sendo feito tudo manualmente. Então, qual que foi o projeto de melhoria dela, né? Efetuar treinamento para as pessoas envolvidas no processo. Então, uma coisa simplesinha, que às vezes, não tem, o sistema não faz. Mas não faz, será que não faz ou será que você não sabe fazer? Então, isso é um problema que acontece sempre, tá? A atitude das pessoas perante as organizações pode afetar também o desempenho. Então, quando eu coloco lá um funcionário para trabalhar no calabouço, vamos dizer assim, né? Onde não tem ventilação, não tem iluminação, é quente, a produtividade dele vai ser baixa, né? Então, isso interfere diretamente também na produtividade do funcionário. E na parte da tecnologia, nós temos aí que é o meio, né, que pelo qual os sistemas de informações podem ser implementados. Então, ela deve ser vista como uma ferramenta e não como ter um fim em sistema em si mesmo. A tecnologia envolve, propriamente dito, o quê? Os equipamentos, que é a parte do hardware, né, aquela parte que eu consigo tocar, os programas de computadores, que são os softwares, a tecnologia de armazenamento, que nada mais é do que o nosso banco de dados, e os recursos de telecomunicações, que vão interconectar, né, os computadores e as redes para se conversar, seja através de computador, seja através do celular, seja através da internet, do Wi-Fi, enfim, a rede é que vai fazer essa comunicação aí, ok? Com isso, nós temos também, antes de finalizar, as pessoas, né, que são de fato quem vai utilizar todo o sistema como um todo. Elas que vão utilizar tanto alimentar o sistema, como também utilizar o sistema para poder utilizar essa informação e tomar uma decisão. Do mais, bons estudos aí e até a próxima aula. Obrigado, até mais.